Boa tarde. O Unesp Notícias desta quarta-feira, dia 21 de maio, fala sobre um crime terrível que abala física e emocionalmente as vítimas. Levantamento do Unesp Notícias mostra que no estado de São Paulo, Bauru é a cidade que registra o maior número de estupros por habitantes. E na segunda reportagem da série Arte e Inspiração, conheça um baterista que usou a música para superar a deficiência física. Docentes e servidores técnico-administrativos da Unesp em Bauru e em outras 8 cidades paralisaram as atividades hoje. Eles protestam contra a decisão das 3 universidades estaduais de não dar reajustes neste ano. Melhores condições de trabalho. Os representantes dos sindicatos, dos professores e dos funcionários aproveitaram a realização da jornada multidisciplinar para informar os motivos da paralisação. Docentes e demais funcionários são contra a decisão das 3 universidades estaduais em não conceder reajustes neste ano por causa do alto nível de endividamento com a folha de pagamento. Foi apresentado um índice zero e a gente tem discutido que o zero, na verdade, significa menos 7% no mínimo, porque o poder aquisitivo dos salários, eles perderam, porque a gente sabe que tem inflação. Então a gente avalia, assim, ficamos assustados com isso, mas causou uma revolta nos docentes e em função disso nós fizemos uma assembleia e decidiu-se pela paralisação de hoje. Uma assembleia está marcada para amanhã de manhã. Existe a possibilidade de greve no campus. Amanhã, às 9 horas, nós teremos uma assembleia e, não havendo avanço nas negociações, possivelmente será um indicativo de greve. Além de Bauru, outras 8 unidades paralisaram as atividades hoje. 2 campos já estão em greve e outros 2 estão com um indicativo de greve. E a Polícia Civil de São Paulo também interrompeu as atividades. Os profissionais aderiram a uma paralisação que ocorreu em 11 estados. De acordo com o Sindicato dos Investigadores de Polícia do Estado de São Paulo, a paralisação afeta os serviços de rotina da Polícia Civil. Ocorrências emergenciais estão sendo atendidas normalmente. Os policiais reivindicam melhores condições de trabalho, mais investimentos na formação e também um novo modelo de segurança pública. As atividades devem voltar ao normal amanhã. Vamos saber agora como fica o tempo nos próximos dias. As informações são do CPTEC e do IPMET. O tempo segue aberto em todo o estado de São Paulo, mas amanhã uma frente fria deve trazer pancadas de chuva para as regiões sul e oeste. Entre sexta e sábado, os efeitos da frente se espalham por todo o estado. Em Bauru, a quinta-feira já vai ter nebulosidade. As chances de chover ainda são pequenas amanhã, mas a sexta-feira já deve ter chuvas. Agora a umidade do ar é de 39%. Temos ventos de brisa a 5 km por hora. Nesta quarta, os termômetros variaram entre 15 e 28 graus. Amanhã, a mínima prevista é de 19 e a máxima fica em 30 graus. Ainda hoje, a segunda reportagem da série Arte e Inspiração. E logo depois do intervalo... Bauru é a cidade que registra mais estupros por habitantes no estado de São Paulo. O Unesp Notícias volta daqui a pouco. Entre as cidades com mais de 300 mil habitantes no estado de São Paulo, Bauru é a que tem o maior número de casos de estupro a cada 100 mil moradores, segundo a apuração aqui do Unesp Notícias. Crime que, na maior parte dos casos, ocorre dentro de casa. 78. Esta senhora, de 62 anos, sofria ameaças e agressões constantes do filho, de 36 anos. Usuário de drogas desde os 13, ele ficou detido por 10 anos. Logo que saiu da prisão, as ameaças recomeçaram. A situação ficou ainda pior quando o filho passou a assediá-la. Recentemente, ele tentou estuprá-la 2 vezes. Eu pegava o meu pente na minha gaveta, peita esse cabelo aí, vai lá no banheiro, molha esse cabelo. Peita esse cabelo aí. Você tem que ficar bonita pra mim. Eu nunca vi ele bom. Tava sempre drogado. Todo dia chegava de madrugada, eu gritava vizinho, ultimamente eu gritava vizinho aí, muitos vizinhos chamavam a polícia. A
polícia demorava um pouco, mas vinha. Mas não fazia nada. Ela chegou a ficar doente, chamou a polícia várias vezes, mas o filho só foi detido porque desacatou um policial militar. O caso, enfim, foi registrado como estupro e hoje ele está preso. Desde 2009, a justiça brasileira considera como estupro constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a ter conjunção carnal ou a praticar qualquer ato libidinoso. Ou seja, para caracterizar o crime, não é preciso mais chegar a uma relação sexual, como era antigamente. Um levantamento do Unesp Notícias mostra que Bauru é a cidade que registra mais estupros por habitantes no estado de São Paulo. O índice é maior até do que o da capital, considerado uma das cidades mais violentas do mundo. De acordo com estatísticas da Secretaria de Segurança Pública, em 2014, Bauru registrou 11 casos a cada 100 mil habitantes. É a primeira entre as 21 cidades paulistas com mais de 300 mil habitantes. Em segundo lugar, vem São José do Rio Preto, com 10 casos a cada grupo de 100 mil pessoas. Em terceiro, fica Guarulhos. A capital tem menos de 6 a cada 100 mil, ou seja, metade do índice bauruense. E Piracicaba, que tem população próxima de Bauru, ficou em último lugar. O número corresponde a apenas 10% dos casos locais. Para a titular da Delegacia da Mulher, que cuida desses casos, existe uma maior confiança da população no trabalho da polícia. Por isso, as denúncias são mais frequentes. O número de registros policiais em Bauru é alto, por conta dessa confiança que existe. E isso é positivo para quê? Para que não haja impunidade. Porque existem, não é de hoje que existe o crime de estupro, antigamente não, as pessoas não tinham coragem de chegar à polícia e denunciar o que estava acontecendo. Hoje elas têm. A secretária de Bem-Estar Social também atribui os casos a uma dose maior de coragem que as vítimas adquiriram nos últimos anos. Eu atribuo a maior confiança na denúncia, porque normalmente eu acredito que esses dados ainda podem ser muito maiores, porque tem pessoas vitimizadas que se sentem muito envergonhadas de proceder à denúncia. Bauru tem uma rede de atendimento e essa rede tem possibilitado sair de trás das cortinas as pessoas vitimizadas. Se as vítimas estão denunciando mais ou não, fato é que os casos de estupro registrados aumentam anualmente em Bauru. Em 2012, a média era de 10 por mês. No ano seguinte, mais de 11. E agora, no primeiro trimestre, já passam de 12 casos por mês. O perfil dos agressores muda bastante conforme idade e classe social, mas uma situação frequente é a proximidade entre vítima e criminoso. Os estupros quase sempre são cometidos dentro de casa, não importa a idade. Esses autores são pessoas geralmente que estão próximas a essas crianças, ameaçam, acabam envolvendo a criança para que ela não conte para os seus representantes e que elas se sintam culpadas por isso. Denunciar o crime ainda é a melhor forma de tentar reduzir, no futuro, as estatísticas que hoje só aumentam. Como que a denúncia deve ser feita? É melhor a pessoa ligar para o 181 ou procurar diretamente a polícia? É preferível que procure diretamente a polícia, até porque nós temos que encaminhar essas vítimas para tratamento psicológico e para o IML. Agora, às vezes é um terceiro que não é da família e que sabe dos abusos. Isso é importante. Aí denuncie 181, que os pais sabem, os representantes sabem, e não levar ao conhecimento da polícia, para que nós possamos agir. E o alvo mais frequente desses criminosos são as crianças. De acordo com a delegada da mulher, em 90% dos casos registrados em Bauru, a vítima tem menos de 18 anos. E é sobre as consequências do crime de abuso sexual contra as crianças que a gente conversa agora. Recebemos a professora do curso de Psicologia da Unesp, Cristiane Carrijo. Cristiane, muito obrigada por sua presença aqui no Unesp Notícias. Eu agradeço. Cristiane, nós vimos aí que na maior parte dos casos o abusador ele está na própria casa ou ele é uma pessoa próxima da família, né? Então é um crime terrível para a criança, mas de toda forma ele desestrutura a família inteira. Sim, então esse dado é um dado nacional e internacional. Então o abuso sexual infantil ele acontece dentro dos lares, ele é chamado de intrafamiliar e ele provoca verdadeiramente um colapso naquilo que seria a estrutura chamada de família. Porque com a denúncia por parte da criança, que normalmente se aproxima de um adulto
familiar, mas muitas vezes da escola, e fala de uma forma, muitas vezes sem entender direito o que está acontecendo, é que toda essa história, né, de abuso vem à tona. E isso provoca realmente uma grande crise no interior da família. E o abuso sexual, a Cristiane me explicava, como nós dissemos, não é só o caso da relação sexual em si, mas atos libidinosos, né? Inclusive a exploração sexual de crianças está dentro do conceito de abuso sexual, né? Isso, o abuso sexual envolve, né, todo e qualquer tipo de manipulação do corpo de um menor por um adulto ou um adolescente maior também do que o menor, no caso, e também envolve não necessariamente o estupro, mas constranger, seduzir, e nesse sentido o comércio também, a pornografia pela internet, né, que constrange a criança e que tem por fim retirar também um prazer sexual, né, desse adulto que comete o ato ou que ele comete o ato em prol de um comércio para obter lucro, explorando, né, o corpo dessa criança. E você disse que muitas vezes a criança se aproxima de um adulto e relata. Que outros sinais, que pistas essa criança dá de que está sendo vítima de um abuso sexual? Veja bem, o abuso ele é muito difícil de ser detectado se a criança não falar ou um adulto realmente perceber, porque o abusador tem, digamos, uma forma muito sutil, justamente porque ele é um familiar próximo. Então, o abuso normalmente é cometido pelos pais, padrastos, tios, primos, avós. Normalmente são homens, raramente são mulheres, acontece, mas é uma porcentagem mínima. E a criança, para conseguir se aproximar e falar, é muito difícil, porque o abuso é feito de uma forma que a criança inicialmente não percebe que é um abuso. Então, envolve sedução, presentes, atenção, carinho. Os abusadores tendem normalmente a perceber a criança mais vulnerável, aquela que está às vezes fragilizada e que precisa de atenção e que precisa de uma gratificação. Então ele começa normalmente por aí. Depois, aos poucos, eles fazem carinhos, né? Então mexem no cabelo, tocam em partes permitidas. E quando a criança percebe, ela já está enredada, está começando a acontecer algo que ela não entende muito bem. E quando ela consegue realmente entender, começam as ameaças, né? E as ameaças são: ninguém vai acreditar em você, ou se você falar, vai ser pior para você, porque vão rir de você. Se você falar, eu posso matar o seu cachorrinho, ou o seu passarinho, enfim. São muito sutis as ameaças e isso faz com que a criança dificilmente fale. Então, existem realmente alguns sinais que dá para detectar. Então, tem sinais físicos. Então, é quando a mãe ou uma avó cuida da criança que é pequena no banho. Percebe marcas no corpo. Então, os genitais muitas vezes podem estar irritados, vermelhos, sinal de corrimento, né? Por incrível que pareça, a presença de doenças venéreas, né? Então, são sintomas muito claros. Agora, existem sintomas psicológicos, retraimento, desamparo, sensação constante de estar em perigo, falta, né, sensação constante de que não se confia em ninguém. A criança ela tem até um certo grupo de relações escolares, ela tende a se fechar, né, a não conseguir mais falar com as pessoas, imaginando o que as pessoas vão pensar dela. Então, assim, esses comportamentos, enurese noturna, xixi na cama. Certo. Mas veja, não é um sintoma, é um conjunto, quadro, né? É um quadro de sintomas. Cristiane, porque normalmente eles os abusadores tendem a não deixar marcas visíveis corporais. Por isso o abuso não envolve necessariamente estupro, certo, porque eles querem permanecer fazendo isso por muito tempo. Então às vezes eles fazem várias coisas, mas é só ao final que eles já estão estuprando mesmo. Para a gente concluir, infelizmente nosso tempo está acabando, Cristiane, em relação ao acompanhamento que deve ser feito com essa criança, para que ela não tenha traumas depois pro resto da vida, se é que isso é possível. Então, o acompanhamento psicoterapêutico ele é necessário. Em Bauru, nós temos uma boa rede de apoio, o CREAS, né, da Prefeitura tem dado toda a atenção necessária com assistentes sociais e psicólogos. Eu tenho um projeto com o CREAS.
A Clínica de Psicologia da Unesp, o Centro de Psicologia Aplicada, presta serviços também a essas crianças que precisam de um tratamento e também sua família. E normalmente não é um tratamento curto, é um tratamento médio a longo prazo, porque os traumas com certeza são grandes. As consequências mais visíveis são, além desse retraimento, muitas vezes um despertar sexual extremamente precoce, uma masturbação excessiva, comportamentos de grande curiosidade sexual, além do normal, né, além da conta, exposição, exibicionismo, voyeurismo. Né, então, crianças que tendem a ser abusadas sexualmente e até caem na exploração, né, por esses adultos, às vezes até caem, né, dependendo da frequência, do número de vezes, né, podem até cair na prostituição, drogas, álcool e tentativa de suicídio. É muito sério e o acompanhamento é imprescindível, né? Sim. Muito obrigada, Cristiane, por suas informações aqui no Nesp Notícias. De nada, eu que agradeço. No próximo bloco, a segunda reportagem da série Arte e Inspiração. A gente volta daqui a pouco. Na segunda reportagem da série Arte e Inspiração, a gente vai conhecer a história de um baterista que, mesmo depois de perder uma perna, não desistiu da música. Um som de qualidade, envolvente. Quatro músicos habilidosos gastando tudo o que sabem num dos gêneros mais difíceis e sofisticados, o jazz. No solo da bateria, um instrumentista talentoso que já tocou com grandes nomes do jazz nacional. O bauruense Luiz Manaia, mais conhecido como Ralinho, desde muito jovem, ganha vida utilizando as baquetas. Comecei muito cedo a tocar, né? Comecei com 11 anos, eu comecei, em 1979. Aí, depois veio a adolescência, eu comecei a entrar nas bandas de garagem, de rock, anos 80 e tal. E eu tinha uma Garelli, sabe? Era uma motinha Garelli, era uma cinquentinha. E eu vivia ralado com aquilo, cara. Então eu tocava num bar que chamava Escaramuche. Aí, toda vez que eu chegava lá, eu chegava com um ralo novo. Aí o dono de lá, que era um amigo, começou a me chamar, ô ralo, vamos dar um ralo, não sei o que e tal. Aí, pela estatura, ficou Ralinho. Esse CD da Bauru Jazz Band. Ralinho já teve várias bandas e também já tocou com gente importante. Eu gravei esse CD, que é do Badê, Standard Jazz. Gravou alguns trabalhos com Derico, um dos saxofonistas mais conhecidos do Brasil. E olha só esse visual diferente. Foi gravado aqui em Bauru, numa casa que chamava Havana Club. Havana Club. Havana Club. Que ano foi isso? Isso foi em 2005. 2005. 2005. A gente fez o DVD e o CD. Os dois. O disco também, do mesmo show. Isso. Cada nota, cada batida, tudo parece ensaiado. Mas, na verdade, o jazz é o gênero do improviso. O improviso sempre fez parte da vida do Ralinho, tanto pelo jazz quanto pelas surpresas da vida. Há 20 anos, a habilidade com um instrumento foi ameaçada por uma doença. Já nasci com a perna meia torta, né? E como era uma displasia, ela foi entortando mesmo de vez. Então, com 8 anos, amputou. Aí eu fiquei bem até os 30, uns 28. Que aí eu tive um tumor mesmo, um condrossarcoma, no coto. E aí eu tive que extrair o coto. Que o coto é importante para apoio da prótese e tal, né? Então, como eu tirei agora em cima,
não inviabilizou mesmo o uso, né? E quando o médico falou para você que, pô, você ia ter que tirar mais um pedaço, como é que foi? Antes disso eu dei uma peregrinada, assim, cara, porque eu já estava meio cansado de tudo isso, Aí eu comecei a procurar tratamentos alternativos, fui parar numa fazenda, fui não sei aonde. Aí eu fiquei 2 anos tratando com um coreano lá em Campinas, um acupunturista tal, que também me segurou bem nessa época. Mas aí ele faleceu, eu fiquei sem chão, aí quando eu voltei para alopatia no hospital, o cara falou, agora não vai ter jeito. Ralinho faz música por paixão e profissão e não como um simples hobby. O medo de perder o que mais gosta na vida tornou-se realidade. Cara, me assustou bastante. Eu até pensei em começar em outro instrumento. Eu falei, vou ter que tocar outro instrumento, mas eu não vou deixar a música, porque, pô, eu já tinha quase 30 anos, vivendo disso há 15. Então a música já tá inserida, né, no DNA. Então se não desse na bateria, eu ia ter que começar de um outro instrumento de novo. Mas não ia deixar, né? Não dava para deixar. Para não ter que abandonar as baquetas, o jeito então foi se reinventar. Eu sabia que eu ia me reinventar, que eu tinha que me reinventar. Mas até surgir uma ideia concreta e viável, você fica angustiado, né? Realmente você fica bem angustiado. Pensei em qualquer coisa também com esse pé, mas a solução veio bem, funcionou bacana. Aí foi aquele alívio, né? Ela encaixa aqui no ombro e vai até o pedal lá embaixo. Põe no pedal aqui embaixo. Isso. Ela prende no pedal lá, né? Tem um ajustezinho aqui. Com o ombro esquerdo, ele faz os movimentos que faria com a perna. A performance ganhou esse gingado, cheio de estilo. 1, 2, 3, 4. O quanto que o Ralinho é bom? Não, 100%, 1000. É um dos melhores bateristas que eu já toquei com vários, eu toco com várias formações também. Mas ele é um dos melhores, nessa linguagem de jazz, música brasileira, a pegada que ele tem é respeitável. Se você nunca tivesse visto o Ralinho pessoalmente, só tivesse escutado discos que ele tivesse tocado, você imaginava que ele não tinha uma perna? Não. Nunca. A gente não imagina, né? A gente imagina que se a pessoa não tem uma perna, ele vai conseguir tocar uma bateria, que é um instrumento que, para mim, é dificílimo, né? É um instrumento difícil de coordenação, de tudo. Imagine sem, então, a dificuldade, né? Trabalhar com arte, cultivar a paixão pelo jazz, Ralinho encontrou na música uma forma de superar um obstáculo. Quanto que a música te ajudou? Nossa, muito. A arte, de uma forma geral, né? Eu acho que a arte é tudo, assim. Porque através da arte você medita, você expõe, você, sabe? É terapêutico demais, eu acho, assim. A música foi terapêutica para mim. Música é mágica, né? A gente não vive sem música. Mágica que tem o poder de transformar a vida, de vencer desafios. Mágica que só funciona quando há esforço e dedicação por aquilo que você ama. O plano da gente é continuar essa jornada, sempre tocando essa música que a gente gosta, improvisando, estudando bastante, que a gente não para de estudar e compor, e arranjar, e trabalhar. E
Acho que é isso, cara. A jornada é essa mesmo. A gente sabe que rico a gente não vai ficar tocando jazz. Mas a gente é feliz, a gente gosta e a gente tem isso como arte mesmo, como terapia. Senhoras e senhores, na bateria, Ralinho. O Nesp Notícias fica por aqui. Amanhã, às 5h30 da tarde, a gente volta ao vivo. Tchau! Thank you.